Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estamos felizes? Amém. Aleluia. Vamos iniciar, vamos orar para que Deus venha abençoar, falar nos nossos corações, para que nós possamos sentir verdadeiramente o Senhor falar conosco mais e mais, porque nunca é demais o Senhor falar conosco. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos que neste momento, Pai, o Senhor venha preparar o nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, que toda aquela semente que cair venha nascer, germinar e dar muitos frutos, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que venha usar-nos, Pai, para que possamos ser canal de bênção, para que possamos falar somente o que o Senhor quer, Pai. E nesta noite, Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade na casa do Senhor. Nós estamos na casa do Pai, casa maravilhosa, aleluia. Estamos felizes por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Vamos ler hoje Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar de um jovem que participou, protagonizou uma cena assustadora, temerosa, mas ao mesmo tempo que comprovou o milagre de Deus. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Vamos ler no versículo 7 ao 12. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 20. Versículos 7 até o 12. Enquanto os irmãos encontram, eu estou aqui vendo aqui o nosso irmão, filho do presbítero Alberto. Eu não sei o seu nome. Wanderson. Agora eu já sei seu nome. Seja muito bem-vindo e é um prazer te ver aqui conosco. E tivemos ontem com seu pai, uma bênção. E é fogo puro. Reunir com o povo de Deus é maravilhoso, não é isso? Amém. Encontramos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. Alargou a prática até meia-noite. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Amém? Oh, glória! Aleluia! Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aleluia. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém. Irmãos, aqui nós vimos aqui no início que se tratava de um culto de Santa Ceia, ao qual o apóstolo Paulo, reunido com os discípulos, estava ministrando, e a palavra de Deus diz que ele ministrou, alargou-se até a meia-noite. Aí você pode pensar, meu Deus, que palavra longa. Mas se nós observarmos depois, ele foi até a alvorada. O negócio ficou mais longo ainda. Mas enfim... E a Bíblia nos relata que havia ali um cenáculo muito iluminado, era um local alto, porque diz que o jovem caiu do terceiro andar, e também diz que o jovem foi tomado por um sono profundo e caiu morto. E eu quero trabalhar, irmãos, nessa noite, com essa passagem, sobre a vida desse jovem, sobre alguns fatores que aconteceram ali, que nós podemos tirar proveito, que nós podemos analisar, e ver se nos encaixamos em alguns fatores, ou se de repente nós não nos encaixamos, mas temos que ficar atento para que nunca venhamos entrar em determinada situação. Irmãos, eu particularmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu, quando era pequenininho lá em Barbacena, uma vez eu disse isso aqui, a irmã perguntou se eu era
da Bahia ou de Minas Gerais. É brincadeira, irmãos, é porque tinha um programa de televisão que o camarada falava que era de Barbacena. Mas eu, quando era pequeno ali em Goiânia, eu viajava para o interior, cidade onde moravam os parentes, e eu só gostava de pegar o ônibus sentado na janela. Porque você fica vendo a paisagem, aquele negócio, o ônibus não tinha ar-condicionado, abria aquele ventão, né? Ficava igual aquele cachorro babando assim para fora com a cara lá. Aquilo era maravilhoso. E agora, as poucas vezes que eu viajo de avião, eu gosto de ficar na janela também. Para ver o quê? Só aquele monte de nuvem. Mas eu gosto de ficar na janela. Porque ali você distrai, ali você vê um negócio passando, de vez em quando passa um passarinho ali, não é assim que acontece nos aviões? É ou não é, irmãos? Brincadeira. Mas, isso é bom em uma viagem. Nesta ocasião aqui, que nós estamos vivendo, lendo e entendendo, ficar na janela é preocupante. E eu quero trazer isso para a vida cristã, porque na verdade é o que nós vamos tratar nessa noite. Irmãos, alguns perigos que nós temos de ficar na janela. Como este jovem, nós vamos ver o que aconteceu para que este jovem sofresse tamanho dano. Irmãos, quando nós estamos em uma janela, nós temos a vista ampla. Se nós estivermos em uma janela alta, nós temos a vista melhor ainda. Nós conseguimos enxergar o horizonte, nós conseguimos enxergar muitas coisas. E quando a gente está enxergando essas coisas, fatalmente nós vamos perder o foco do que está acontecendo ao redor de nós. Porque nós estamos ali preocupados com o que está acontecendo lá de fora. Nós estamos olhando, nós viemos para ver o que está acontecendo dentro, mas nós estamos olhando o que está acontecendo fora. Este jovem, ele estava ali participando do partir do pão. Ele estava ali porque ele tinha interesse em ouvir o que o apóstolo dizia. Mas ele estava olhando para o lado de fora. Porque inevitavelmente ele estava na janela. Ele tinha uma visão privilegiada em relação aos outros. Só que na verdade, naquele momento, ele não teria que ter uma visão privilegiada do mundo. Ele teria que ter uma visão privilegiada das coisas de Deus. Aleluia. Quantas e quantas vezes nós cristãos, nós temos uma visão privilegiada porque nós estamos ao lado do Pai, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas nós estamos olhando para fora. Nós estamos analisando o que está acontecendo lá de fora. Nós estamos preocupados com o que está passando pelo lado de fora. Sendo que na verdade a nossa visão é a visão dos céus. É olhar para Deus. É olhar para a cruz. É olhar para o plano que Jesus ali praticou para que nós fôssemos salvos. O nosso olhar tem que ser a cruz. O que foi dito na Bíblia, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós não temos que ficar preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão extremamente preocupadas com o que está acontecendo no Brasil, com passeata, com manifestação, e aquela coisa toda. Estão fazendo manifestação até aqui em Atlanta, irmãos. Tinha lá meia dúzia de gato pingado no Piedmont Park, lá manifestando que a coisa tem que mudar. Só que na verdade, irmãos, nós temos que preocupar com a vontade de Deus, porque Deus é que muda a situação, Deus é que livra o cativo, Deus é que abre as portas, Deus é que transforma as situações. Se Deus quiser que o nosso país seja um país abençoado, um país livre de corrupção, Deus vai mover de uma forma tão extraordinária que vai acontecer. Nem o mais forte homem pode mudar, mas Deus pode mudar a situação. Aleluia. Por isso é que o nosso foco tem que ser Deus o tempo todo. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que analisar as coisas dos céus. Paulo estava ali, irmãos, falando coisas dos céus. Paulo, um homem sábio, um homem conhecedor, mas aquele jovem não conseguia manter o foco somente no que ele dizia, porque ele estava na janela. Ficar na janela representa perigo, porque você não consegue manter o foco em só uma coisa. Você está sentado aqui dentro da igreja, tem várias janelas. Em um momento ou outro, você acaba olhando para fora. E se o que você vê lá fora neste momento te agradar, você vai manter o foco por alguns minutos naquilo. Isso é inevitável, porque a sua atenção está voltada para o que te interessa. E muitas vezes o que interessa a carne não é o que interessa o espírito.
Por isso é que nós temos que ficar focados no Senhor. Aleluia. Por isso é que nós temos que entender que somente o Senhor é o nosso alvo, o nosso target. Outro problema de se sentar na janela, irmãos. A janela é alta, o vento é fresco, gostoso, relaxa. Aquele jovem estava ali em um local que não tinha ar-condicionado. Aquele jovem estava num local ali que estava certamente cheio, porque o apóstolo Paulo estava ministrando uma Santa Ceia e era uma pessoa que não estaria ali todo o tempo. A própria Bíblia diz que no outro dia ele sairia para continuar mais uma viagem missionária. Portanto, com certeza estava cheio, estava quente. Mas aquele jovem não, ele desfrutava do ar-condicionado natural. O vento soprava em sua face, ele sentia aquela brisa. Aquilo relaxava, irmãos. E aí, irmãos, é onde eu quero dizer. Às vezes nós nos relaxamos com as coisas de Deus. Não é porque nós queremos relaxar, irmãos. É porque as coisas vão acontecendo. Veja bem como é que começou. Você começou a enxergar as coisas de fora. A sua visão ficou dividida entre as coisas de Deus e as coisas de fora. Aí veio o vento fresco e você já está ali naquele meio termo. Você vai se relaxando, você vai ficando à vontade, você vai sentindo que os outros não estão sentindo, e de repente você fica mais à vontade do que todos. Você dá aquela escoradinha na parede assim, porque tem a parede da janela, enquanto todos estão em pé, estão movimentando seus pés, porque está formigando, está quente, está aquele negócio incômodo às vezes. Você está relaxado, você está tranquilo. Aí você pensa que você está privilegiado, mas não. Você está começando a aumentar o seu grau de perigo, porque você está olhando para as coisas de fora. Você está em uma situação teoricamente privilegiada em relação aos outros. Você começa a relaxar. E esse é o perigo do cristão, irmãos. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu já orei essa semana, eu estou cansado, eu tenho que ver uma coisa logo amanhã cedo no meu trabalho, já está bom, Deus entende, eu não vou lá não. Só que para ir para a igreja, você tem essa série de compromissos, mas para ligar a sua TV e ficar conectado nela até as 11h30, meia-noite, não tem problema. Para você ficar no Facebook até a meia-noite, não tem problema. Você está relaxado, você está à vontade. A Cleia colocou um novo nome no Facebook, né, que é o Muro das Lamentações do Ocidente. Todo tipo de coisa você encontra no Facebook hoje. É reclamação de uma coisa, reclamação de outra, e nego fala frase bonita, irmão. As pessoas colocam frase lá no Facebook que eu falo assim: rapaz, o filósofo nasceu. Aí você vai ver, o camarada não vive nada do que ele está escrevendo ali, irmãos. Irmãos, é o relaxamento da janela. É o relaxamento. Não por acaso Bill Gates colocou o nome Windows. Não por acaso. Windows. A janela. Então, irmãos, a pessoa vai relaxando. Para vir para a casa de Deus, não, amanhã eu tenho que fazer algo. Mas para ficar conectado até meia-noite, 1h da manhã, eu estou pronto, eu estou firme. Irmãos, eu tenho que contar uma coisa que aconteceu um tempo atrás aí, que surgiu quando ainda tinha o finado Orkut. Surgiu uma tal da fazendinha lá, irmãos. E aí, viciaram nessa fazendinha. Não sei se aqui teve algum latifundiário nessa fazenda não, mas viciaram naquela fazenda de tal forma que um dia nós estávamos na escola bíblica, e eu não sei por que cargas d'água, eu fiz um comentário lá, ele falou: não, meu pai levanta 2 horas da manhã para colher as frutinhas, que senão o povo rouba. O menino falou, irmãos. Então eu vou falar que seria trágico se não fosse cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Porque, e diga-se de passagem, um obreiro da casa de Deus levantava 2 horas para colher fruta da fazenda do Orkut, irmãos. Mas não estava na escola bíblica dominical. Nós estamos aqui, irmãos, tacando pedra em ninguém, irmãos, são fatos. Nós estamos falando de coisas que acontecem no dia a dia. Porque, irmãos, a vida cristã não é uma coisa especial. É dia a dia.
É caminhada, irmãos. Andar com Deus é dia após dia. Você só alcança a salvação dia após dia. Então nada mais normal do que a gente falar de coisas no dia a dia. Então, meu irmão, as coisas vão acontecendo vagarosamente. A sua fé não morre de uma hora para outra, não. A sua fé morre vagarosamente. O diabo não tem pressa de te destruir, mas ele quer te destruir. O diabo arma um plano perfeito para te destruir. Só que se você não der a brecha, o plano dele nunca vai entrar em ação. Este é o plano do diabo, te destruir. Mas este é o plano de Deus, te proteger e te livrar e te abençoar. Aleluia. Este é o plano de Deus, te fazer mais que vencedor. Mas você tem que dar espaço para o Senhor. Você tem que estar na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, e junto com esse relaxamento vem a fatal desatenção. Total desatenção do que está acontecendo, total desligamento. Existe uma passagem na Bíblia que está em 2 Samuel 11 que fala do grande homem de Deus, o rei Davi. Mas essa passagem diz que todos os capitães e o povo de Israel saiu para a guerra e Davi ficou. E aí, se nós continuarmos lendo atentamente essa passagem, vai dizer que Davi levantou-se do seu leito à tarde. À tarde. Então, irmãos, o negócio estava bom. O leito do homem estava quentinho, estava acolhedor. E aí a Bíblia continua dizendo que ele saiu caminhando pela sacada do seu castelo, do seu reino lá, aquela coisa maravilhosa, e diz que ele viu uma mulher. E ele viu essa mulher, Batseba, pela janela da casa dela, porque ela não estaria se higienizando do lado de fora. É o perigo, irmãos. Você fica desatento do foco. O rei tinha que estar à frente da batalha. O rei tinha que estar dando exemplo. O rei tinha que estar lutando junto. Mas não, ele ficou acomodado, tranquilo, em total desatenção do que estava acontecendo. Nós temos que ficar atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Nós temos que ficar ligados ao que está acontecendo. Porque devagarzinho, irmão, as coisas vão acontecendo. Devagarzinho as coisas vão acontecendo. Eu costumava dizer, e é uma coisa que tem tempo que eu não digo: você jamais tropece em uma montanha, mas em uma pequena britinha, uma pequena pedrinha, essa sim você tropeça. Porque aquela pedra grande, aquela montanha grande, você tem cuidado, você nunca vai imaginar tropeçar sobre ela. Mas uma pequena pedra, essa sim, você tropeça, pode ferir as suas mãos, os seus joelhos, o seu rosto. Porque é através das pequenas pedras que o inimigo quer nos derrubar. Mas é de pequena pedra em pequena pedra é que você cai de uma vez por todas. Então, em nome de Jesus, que nós ficamos atentos, que nós não ficamos desatentos ao que está acontecendo, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O inimigo tem perseguido, o inimigo tem matado, o inimigo tem sido implacável contra os cristãos. Porque nunca o cristianismo foi tão propagado, foi tão pregado como está sendo agora. Mas nunca também houve tantos escândalos e tantas coisas ruins, porque as pessoas estão despreocupadas com as pequenas pedras. Nós não, nós como filhos do rei, nós como sabemos que somos herdeiros do céu, nós sabemos que estaremos ali naquele grande dia, nós estamos atentos, nós estamos dizendo: ora vem Senhor Jesus, porque eu estou te esperando, Pai. Nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos que estar o tempo todo ligados no que o inimigo está fazendo, porque o inimigo está articulando, o inimigo está o tempo todo, irmãos, armando contra a sua vida. Em um momento você pode ouvir uma palavra e falar assim: não, que isso? Eu estou perfeitamente bem, eu sou um camarada cristão, eu oro. Ou você pode dizer assim: não, meu casamento é perfeito, eu amo a minha esposa me ama. Não, meu filho é uma pessoa exemplar, o meu filho louva a Deus, o meu filho está na casa de Deus, o meu emprego está perfeito, eu ganho muito dinheiro. Este é o perigo. Este é o perigo. Você não pode estar 100% confiante. Você tem que saber quem você é, mas você tem que estar atento o tempo todo. Você tem que estar ligado o tempo todo. Porque hoje realmente pode estar tudo bem, mas qualquer vento que vier pode abalar as estruturas.
Então tome cuidado, irmãos, fique atento, fique ligado, porque o Senhor está aí para nos proteger, mas o inimigo está aí ao redor para tentar nos derrubar. O que vale é a nossa atenção, o que vale é a nossa fé, o que vale é a nossa confiança no Senhor, o que vale é nós sabermos que o Senhor está conosco e nenhum mal nos sucederá. Aleluia. Nós temos que ter consciência do que é o Senhor em nossas vidas, nós temos que saber quem é o Senhor em nossas vidas. Nós temos que ter essa convicção que Deus é por nós, que Deus é conosco, que Deus faz maravilhas em nossas vidas. Essa tem que ser a certeza do cristão. Ontem estava levando uma mensagem e me veio uma coisa interessante na cabeça, irmãos. Quando estávamos ali falando do rei Jorão, que foi um rei que participou do evento ali com Naamã, quando Naamã foi até Israel para receber a cura da lepra. Aquele homem estava com a visão humana das coisas, porque ele ficou nervoso, ele ficou preocupado, porque o rei estava procurando era fazer guerra contra ele, mas é porque eles não estavam enxergando com a visão de Deus. Ele não estava olhando a visão de Deus, ele estava olhando a visão humana. Eu e você, nós temos que ver a visão de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Nós temos que compreender o mistério de Deus para as nossas vidas. Quando o homem diz que não dá, o Senhor diz que dá. Quando o homem diz que não vai acontecer, o Senhor diz que vai acontecer. E o que é a palavra do homem perto da palavra de Deus? A palavra de Deus prevalece para todo sempre. Se o Senhor diz que dá, vai dar na sua vida. Se o Senhor diz que vai fazer na sua vida. Mas você tem que crer neste Deus. Você tem que compreender as coisas dos céus. Você tem que compreender os sinais de Deus. Você tem que estar atento ao que Deus tem falado ao seu coração. Glória a Deus. Irmãos, tudo isso que a gente falou agora há pouco, a visão, o vento, a desatenção, fatalmente vai levar a uma queda que leva à morte. Aquele jovem chegou ávido pela palavra. Aquele jovem chegou pronto para ouvir o apóstolo Paulo ministrar. Mas no decorrer de todas as coisas começou a olhar o que estava em volta. Começou a sentir um vento fresco. Começou a ficar desatento. Só poderia dar uma coisa: um sono profundo que levaria à queda, e queda com morte. Irmãos, é triste, é doloroso. Nós temos visto pessoas com ministério abençoado, pessoas que tinham um futuro muito grande na presença de Deus, trocar tudo isso por um mundo sujo, por um mundo podre, por um mundo que só oferece porcaria, mas porque é um processo lento, em que essa pessoa entrou, e vagarosamente ela foi entrando, até que tomasse por um sono profundo, que levava à morte. Irmãos, nós temos visto pessoas que dizem claramente: eu não consigo mais ir para a igreja, eu não tenho mais interesse de ir para a igreja. Por quê? O que a igreja te fez? Não, simplesmente eu não quero mais, aquilo não dá mais para mim, esse negócio de ser cristão virou moda, é só problema, não sei o que. Irmãos, o sono faz isso, o sono traz a morte espiritual. Você não tem desejo pelas coisas de Deus, você não tem desejo de estar na casa de Deus, você não tem desejo de compartilhar das coisas de Deus, você não tem desejo mais de comentar as bênçãos de Deus para a sua vida. Isso é a morte que as coisas do mundo traz para a vida espiritual. Você faz parte de uma batalha, você faz parte de uma guerra, portanto o inimigo está atacando constantemente a sua vida espiritual. Você não pode deixar que o inimigo vença. Neste caso, este jovem caiu, e a Bíblia relata que ele caiu morto. Aí é onde entra o milagre maravilhoso do nosso Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou ali, olhou para aquele rapaz, abraçou e disse: não temos, não fique triste, porque o Espírito de vida está nele. Mas a Bíblia anteriormente diz que aquele rapaz tinha caído morto. O milagre de Deus aconteceu naquela vida. Irmãos, Deus está com as mãos abertas o tempo todo para nos abençoar.
Deus está o tempo todo nos dando vida. Deus está o tempo todo nos renovando. Deus está o tempo todo nos restaurando. Deus está o tempo todo chorando por nós, dizendo: filhinho meu, eu estou aqui com você. Filhinho meu, eu tenho bênçãos para você. Filhinho meu, caminhe comigo mais um pouco. Esteja comigo mais um pouco. Ouça a minha palavra mais um pouco. Deus está com as mãos estendidas nos esperando. As bênçãos do Senhor são maravilhosas. As bênçãos do Senhor é infinita na nossa vida. Irmãos, a parábola do filho pródigo deixa isso muito claro. Aquele jovem resolveu sair da casa do pai. O pai não podia fazer nada. O pai não ia amarrar aquele rapaz no pé da mesa. O pai não ia obrigar aquele rapaz a ficar. Não, você quer ir, meu filho? É com muita dor no meu coração, mas vá. Ele quis ir. É livre arbítrio, é livre escolha. Deus não vai interferir na sua escolha, mas Ele vai sofrer com a sua escolha, mas você vai sofrer muito mais. Aquele pai chorava, aquele pai passava noites acordado, aquele pai ficou triste, aquele pai não tinha prazer na agricultura, porém aquele filho estava sentindo na pele, porque a palavra de Deus diz que ele sentia desejo de comer as comidas dos porcos. E tem um detalhe: ninguém dava, porque se nós observarmos a leitura, ninguém dava. Se ele chegasse lá para dividir com o porco dava uma... mordia ele, que a briga ali era ferrenha, irmãos. O porco estava afim da lavagem. Imagina se o porco ia deixar. Já viu quando você vai mexer em comida de cachorro, principalmente os vira-latinha, o bichinho está comendo assim, ele te ama, bana o rabo o tempo todo para você, mas na hora que você mexe, só vira, você tem que dizer: vai lá, põe a mão na comida dele para você ver o negócio. É assim, irmãos. Irmãos, aquele jovem sofreu ali amargamente. Porém, a palavra diz que quando ele voltou, o pai estava esperando ele de braços abertos. Oh, aleluia. Deus não é rancoroso. Deus não é vingativo. Deus não é mau. Pelo contrário, Deus é amoroso. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é perdoador. E melhor, Deus é abençoador. Aleluia. Graças a Deus. Então eu te digo, meu irmão e minha irmã, se você crê neste Deus, fique atento. Não deixe que o desânimo alcance você. Fique animado na presença de Deus. Creia que o Senhor pode te abençoar. Busque de Deus. Esteja atento às vontades de Deus para a sua vida. Porque somente Deus pode dar o que pede o seu coração. Aleluia. Somente Deus pode abrir a porta que você está pedindo. Somente Deus pode restaurar aquela vida que você tanto pede. Somente Deus pode abrir aquela porta que você necessita. Então creia neste Deus. Busque na presença deste Deus. Não desanime, porque este Deus quer te abençoar. Aleluia. Este Deus quer fazer por você o que nem eu e nem ninguém pode fazer. Mas Ele quer e Ele vai fazer por você. Amém. Então, em nome de Jesus, eu te peço: anima-te na presença de Deus. Busque a face do Senhor. Esteja na presença do Senhor. Confie que o Senhor vai te abençoar. Não desanime nunca da sua bênção. Não deixe de buscar a sua bênção. Confie no Senhor o tempo todo e o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Se você crê nesse Deus, se você acha, irmãos, é só se você acha que este Deus pode te abençoar. Coloque-se de pé e nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar. E você vai colocar na presença de Deus o seu pedido, a sua necessidade. Você vai colocar na presença de Deus aquilo que você tanto quer. Você não vai ficar esperando eu orar. Você vai colocar na presença de Deus o que você acha que você necessita de Deus. Porque a sua fé tem que ser colocada em ação. A sua fé tem que ser colocada em ação na presença de Deus. Não adianta você ficar esperando que eu vou orar, mas o que você vai orar, Deus estará ouvindo. Aleluia. Então coloque a sua fé em ação neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresento a Ti a Tua igreja, Senhor. Pai, o Teu povo está aqui, Senhor, clamando a Ti, pedindo a Ti que venha derramar bênçãos especiais, Pai. O Senhor conhece o que cada coração tem pedido neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. O Senhor conhece a aflição de cada um, Senhor. Então neste momento eu lhe peço, Papai querido e Pai amado, incline os teus ouvidos e ouça o clamor de cada um dos teus filhos e filhas, Pai.
Venha fazer com que cada um deles, Pai, receba a bênção de acordo com a tua vontade, Pai. Pai, venha visitar os lares, Senhor. Venha trazer paz nos lares, Senhor. Venha abençoar os empregos, Pai. Venha abençoar a família, Senhor. A família que tem sido bombardeada pelo inimigo, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando, Pai. Que o Senhor possa estar protegendo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Faça uma obra especial, Pai. Aquele que veio nessa noite buscar do Senhor, Pai, que saia com as mãos cheias, Pai. Aquele que veio buscar do Senhor nessa noite, que saia cheio, que saia renovado, que saia restaurado, que saia pulando de alegria, porque vai saber que o Senhor é Deus na vida dele. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, faça maravilhas especiais neste momento, Pai. Abençoe o teu povo, Pai. Oh, Deus querido, quebre toda barreira, Pai. Quebre toda palavra contrária, Pai. Transforma situações, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer isso e muito mais, Pai. Então eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.